Bom dia novamente, todos e todas. Sejam muito bem-vindos aí. Meu nome é Thiago Amor, represento aqui a Lecom. Mais um evento, um webinar, né, nesse momento aqui falando de cibersegurança em foco. Nessa manhã fria aqui em São Paulo. E feliz demais de estar aqui com alguns convidados especiais que eu vou anunciar daqui a pouco. E para poder, né, falar mais sobre um tema extremamente relevante, né? Um tema que faz parte aí faz uns 3 meses que a gente tem feito alguns conteúdos, alguns eventos, dedicando bastante importância aí ao tema de cibersegurança. Há muito tempo, né, a gente fala sobre isso. A gente vai estar com um convidado especial aqui, que é da Lecom, que também vai explicar bastante sobre isso. Mas antes eu queria dar só alguns recados iniciais, né? Primeiro agradecer, né, a Casa Oracle, que está proporcionando aqui o local para a gente fazer esse evento. É o segundo evento que a gente está fazendo aqui. A Oracle, que é um parceiro nosso de longa data, que a gente faz aí um movimento no Brasil com bastante coisa relacionada à inovação, à cibersegurança e a levar conteúdos como esse que a gente quer promover cada vez mais, né? Nosso propósito, enquanto uma empresa de tecnologia, né, há mais de 29 anos que a gente está no mercado, e é um propósito que a gente procura fazer com conteúdo também, né? A melhor forma de transformar, né, os negócios, transformar as pessoas, é educar e trazer conteúdo, trazer informação. E então, né, principalmente no mercado que a gente atua, de hiperautomação, trazer, né, a gente costuma dizer que não é uma implantação de sistemas, né, é uma jornada de transformação que move cultura, pessoas e move também toda a parte de segurança que a gente vai falar aqui, né? Agradecer a todos que fizeram esse evento, né, o time de marketing totalmente dedicado aí. A gente está aí com um número de mais de 600 inscrições online. Então, um número bem expressivo, bem bacana. Significa que vocês que estão aí nos assistindo têm interesse no tema, querem aprender, querem compartilhar. Agradecer também, né, aos convidados. Temos convidados especiais. O João, sócio da Ernst Young, ao Eric, né, CEO da Lecom, e ao Fábio, da Oracle, que prontamente atenderam o convite e estão animados aqui para poder fazer esse debate com vocês e levar essas informações. E também dizer que, assim, qual que é a ideia aqui, né, nosso momento do evento, né? A gente acabou, né, de tirar uma certificação, na realidade de uma auditoria, que é a ISAE 3402, que é uma auditoria que a gente já divulgou, que é uma auditoria global. A gente é a única nacional no nosso segmento com essa auditoria. E ao invés de falar somente da auditoria, a gente quer falar um pouco além de tudo que a gente faz em relação a isso, mas mais do que isso. O propósito do evento é, primeiro, né, um convidado, que é o João, da Ernst Young, falar dos desafios globais. Ele, como sócio da UI, ele tem toda a visão dos desafios globais, e nacionais, né, digamos assim, para onde está indo toda essa questão de cibersegurança, de risco cibernético, de digital risk, ou seja, tanto de coisas preventivas, coisas que estão acontecendo, coisas que a gente tem que tomar cuidado. Então, uma visão um panorama mais global. E aí a gente vai para o Fábio, que é um outro convidado da Oracle, que vem falar sobre como a tecnologia auxilia isso, né? Como ela é um alicerce, como ela é um apoio, como ela, né, segura e sustenta e apoia toda a governança e questões de segurança. E depois o Eric, né, nosso CEO da Lecom, para falar sobre como a Lecom adota, né, as melhores práticas em relação a todo esse tema, como a própria plataforma pode contribuir, né, em automação de processos específicos de segurança. E também falar um pouco, né, dessa jornada toda que foi, né, quase um ano de trabalho para ser auditado aí, com muito desafio ali de transformação e tirar a ISAE 3402, além, obviamente, de um lançamento que a gente está fazendo de um Trust Center aí dentro da Lecom. Então ele vai falar um pouco sobre isso. Mas enfim, estou empolgado aqui para começar, né? Se deixar eu vou falar um monte aqui, mas já quero dar as boas-vindas aqui, falar com os nossos convidados, né? Obrigado novamente e a todos vocês. E vou começar com o João, né? João, primeiro, obrigado, e queria que você se apresentasse, né, um pouco, falasse um pouco da sua jornada, da sua trajetória na UI, todo o seu conhecimento aí, né, de onde vem essa veia, né, em relação ao tema cibersegurança,
para depois a gente poder descer um pouco mais no tema. Bom dia, obrigado, Thiago, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Bom, minha jornada começa Rio de Janeiro, 1997. Comecei como trainee na UI e desde lá venho desenvolvendo a carreira sempre no tema de riscos de tecnologia, riscos cibernéticos, atuando nessa área. Também saí da UI um tempinho, fui ser auditor interno de banco BBVA, Bradesco, voltei para a UI. E aqui estou, né? Hoje eu sou sócio-líder da prática que a gente chama de Digital Risk para Financial Services, para a América Latina. Já atuei bastante em cyber ao longo da carreira, então é um tema que está aí no dia a dia. É uma jornada longa, né? Já vi muita coisa acontecer e a gente vê diversas transformações acontecendo no mundo aí. É um desafio cyber. É um desafio constante e cada vez maior, né? Então, um tema super relevante. Obrigado por poder compartilhar um pouco aí do conhecimento aqui. Muito bom, João. Nessa mesma linha, eu já quero apresentar, né, e que o Fábio também se apresente, da Oracle aqui, por favor. Obrigado, Thiago, pelo convite. Eu acho bacana, né, estar aqui compartilhando esse conhecimento com vocês, né, nesse painel, porque a gente consegue trazer um pouquinho da nossa experiência, né, do que a gente já passou. E essas apresentações pessoais, elas acabam denunciando um pouco nossa idade, né? A gente, quando fala ali, né, de ter começado há 20 anos atrás, né, como no meu caso, né, nessa área de TI, de infra, de segurança, eu sou apaixonado por segurança, então, para mim, acaba sendo um hobby, né? Então, minha jornada começa há 20 anos atrás, na ExxonMobil, fazendo a parte de administração de acessos, trabalhei também na parte de infraestrutura, de servidores. Fui para a Volvo, fiquei na Volvo 12 anos. Lá eu passei por diversas áreas, também trabalhei com a parte de segurança, também muito forte lá de segurança de concessionárias. E, por fim, eu encerrei minha jornada lá com a parte de privacidade e adequação LGPD, um trabalho muito bacana que a gente fez. E aí eu estou há 3 anos na Oracle, então, como arquiteto de soluções cloud, focado nessa parte de segurança da informação também. Como eu falei, né, a gente vê muita coisa, como o João comentou, né, a gente vê muita coisa acontecendo, então a gente entende os desafios, a gente vê o que as empresas precisam fazer, as preocupações que elas têm que ter, né? Quem muitas vezes não está inserido nesse mundo da segurança, muitas vezes não entende essas preocupações. Então, acho que é bacana a gente compartilhar aqui para mostrar um pouquinho disso, dessa importância da segurança da informação. Essa é a ideia mesmo, viu, Fábio? Esse compartilhamento de boas práticas, né? Vocês estão falando de anos e anos aí de experiência, embora você falou entregou a idade, né? Mas a inovação, ela tem esse viés também, né? É um viés de inovação, com joviedade, mas é um viés com segurança e responsabilidade. E é isso que a gente acredita também. E então trazer todo esse conteúdo tem a ver com isso. E falando em idade, eu vou chamar o Eric aqui para falar um pouco também, para se apresentar, né? Desde a origem na Alecom, o Eric é um cara muito fissurado aí para essa parte de segurança. Não só né? Mas a hora que o Fábio estava falando que ele foi da Exxon, da Volvo, né? Acho que você deve ter lembrado aí de uma série de planilhas que os nossos clientes, né, mandam, né? Pré-fechamento, né, Eric? Que todo isso tem subido, né? As exigências. Então, mas conta um pouquinho de você, da sua trajetória, e depois a gente entra no tema. Legal, Thiago. Bom dia a todos. Bom, eu sou Eric, estou há 11 anos, né, já na Alecom, sempre trabalhei na área de tecnologia, empresas de tecnologia, consultoria, RP. E aí na Alecom, assim, hoje como diretor de operações, né, além de cuidar da área nossa de consultoria, serviços, infraestrutura, e aí vem também a área de segurança, que já é um desafio nosso lá dentro já há bastante tempo, né? Eu sempre tive bastante envolvido com a nossa área de segurança. Obviamente, ultimamente a gente está sendo bem exigido, né? Eu acho que nos últimos anos aí o tema ganhou uma relevância muito grande. E, obviamente a gente, como você bem disse, né? Os nossos clientes acabam nos exigindo muito. Um pouco do que eu vou compartilhar hoje tem a ver com isso, né? O quanto a gente tem feito para conseguir cumprir aquilo que a gente tem sido exigido por parte dos nossos clientes. Então, hoje a gente atua bastante, trabalha bastante nesse tema dentro da Alecom para poder atender tudo que é pedido aí, né? Tudo que o mercado nos exige, né? Bom, vamos lá.
que a gente vai fazer agora, tá? Então, vou abrir para realmente aprofundar um pouco mais o tema, né? Uma visão global, uma visão da Oracle aqui de tecnologia, uma visão do Eric, né, em relação à Alecom, a plataforma. E queria já deixar aberto aí para vocês que estão online, fazer perguntas no chat, né? Nosso time ele pega essas perguntas e vai trazer, porque a gente tem essa rodada inicial, né, com esse debate, e depois a gente gosta de interagir, responder perguntas, e as perguntas sempre são muito ricas aí. A gente gosta de responder cada uma delas. Então, mandem por favor no chat, as meninas vão estar olhando e vão estar encaminhando aqui para a gente no final, para a gente ter um espaço aqui também dessa interação, que ela é muito rica. Vamos lá? João, me fala um pouco então, né? Você estava nas conversas, né, preliminares, você falou uma série de números aí, de bilhões de dólares, de problemas de risco, de investimento. Dá um panorama aí, como é que está isso, né? A gente olha também, né, os portais, as informações. Tem hora que a gente fica até assustado, né? Como está isso no mundo? Como você vê isso, obviamente, no mundo, e trazendo um pouco para o Brasil, em termos de desafios mesmo, falando um pouco de números? Bom, é perceptível, né? Acho que todo mundo, as notícias denunciam o que você acabou de comentar. É um aumento dos ataques, o aumento das violações, o aumento dos problemas de segurança. Isso é inerente a uma digitalização do nosso mundo, dos negócios, né? Os negócios são mais digitais e pós-pandemia se tornou cada vez mais digital. Empurrou todo mundo para aplicativos e serviços digitais, o que torna o cybercrime cada vez mais interessante. O bandido saiu da rua. Quer dizer, ainda não, né? Mas os grandes roubos, as grandes violações, elas não estão mais no assalto a banco, né? Então, eles estão no assalto aos meios digitais, aos bancos digitais, aos canais digitais, né? Golpes digitais vão ser cada vez mais comuns. Tem uma pesquisa que diz que até 2025 o custo com cybercrime no mundo ele vai passar de 10 trilhões de dólares. Então, poxa, já imagina, é um negócio lucrativo, 10 trilhões de dólares. Qual indústria tem isso? Então, o cybercrime ele é uma indústria cada vez maior e mais preocupante. Tem a pesquisa da EY Global de cibersegurança, fala que nos últimos 5 anos os ataques conhecidos aumentaram 75%. Quando eu falo conhecido é porque nem todos nós conhecemos, nem todos são divulgados, nem todas as empresas podem abrir. Às vezes são coisas que são mantidas em sigilos por questões de investigação. Então, se o conhecido aumentou 75%, significa que o número é ainda maior, né? Falando de instituição financeira, que talvez seja o mercado mais visado, né? Porque é onde a gente fala de dinheiro, foram reportados no último ano, em 2023, um aumento de 74% em ataques ransomware. É só um tipo de ataque. Então, esse cenário que você fala, como é que está o cenário global? Cada vez mais desafiador. E até com o advento de novas tecnologias como IA generativa, isso se torna cada vez mais complexo. Ah, mas eu posso usar IA generativa para me defender. Mas o bandido também pode usar para atacar. Então, esse jogo de gato e rato é o que a gente vive hoje no cybercrime, né? Então, a gente tem, sim, no panorama mundial, e o nacional não é diferente. Apesar do Brasil ter falando de setor financeiro especificamente, uma sofisticação tecnológica até alta, porém a gente é muito visado. O Brasil fica no top 3 aí de ataques mundiais e até de ataques partindo do Brasil, né? Então, muitos cybercriminosos aqui atuando através do Brasil, né? Então, esse é um pouco do cenário. Tem outros números, né? Então, a gente vê também uma perda, violação de dados custa, em média, para bancos, 6 milhões de dólares. Então, se você tem um vazamento de dados em uma instituição financeira, o custo médio vai ser 6 milhões de dólares. Aí você falou de LGPD, né, Fábio? Tem a GDPR na Europa e outras leis de privacidade ao redor do mundo. Recentemente, eu acho que foi esses dias, saiu aí uma notícia que a Uber foi multada na Europa, na Holanda, pela autoridade holandesa, em quase 300 milhões de euros. Isso foi só a multa, porque vazou dado. Então, esse é um cenário cada vez mais preocupante, faz parte do negócio. Falar que cyber é um tema apartado do negócio não faz sentido mais. A partir do momento que você faz negócio com meios digitais e sistemas, e internet e tudo mais, você está falando de cibersegurança.
Tudo que envolve tecnologia. E qual empresa hoje atua sem tecnologia? Nenhuma. Nenhuma. Então, a gente tem um ambiente muito desafiador pela frente e cada vez mais o cyber inserido no negócio. Se a gente não virar a chave no sentido de entender que o cyber não é um suporte para o negócio, mas sim parte do negócio, aí fica difícil mesmo combater. Né? Só sua fala já dá uma palestra aí, né? Vamos pegar eu gostei muito dessa frase, né? O bandido não está só na rua, né? Eu acho que isso é uma frase impactante para a gente, né? É uma visão clara de que existe crime, né, grave acontecendo e não é na rua. E nesse sentido, como você vê o seguinte, quais são os principais ataques hoje, quais são as principais vulnerabilidades hoje, né, pensando nisso, até pensando que é algo que é global, né, digamos assim, não tem fronteira, né, digamos assim, você sai na rua, você consegue evitar uma rua escura, né, ou locais problemáticos para não ser assaltado, beleza. E no cyber, né, quais são os mais comuns e o que você vê que são coisas relevantes que estão acontecendo, pensando que isso é global, né? Não é uma coisa, né? Um bandido da Rússia, do mundo inteiro pode invadir aqui, enfim, qualquer lugar do mundo pode invadir aqui. Como que você vê isso e em termos de realmente de coisas mais comuns que acontecem e que coisas podem ser evitadas? Bom, o comum, comentei do ransomware, né? Talvez seja o mais midiático e comum que a gente vê hoje, né? Que sequestro de dados, né? A empresa não está com toda a tua arquitetura e infraestrutura atualizada e acaba ele entrando, né, através dessa brecha e fazendo ali o sequestro. Talvez seja o mais comum, mas algo que talvez a gente veja muito e não está tão na mídia é a engenharia social. O pessoal não fala tanto, fala muito dentro das empresas, mas pouco na mídia, né? Agora você começa a ver agora, né? Esse termo engenharia social. Porque não é apenas o ataque cibernético, não é apenas ferramental, não é só software. Que o cara pluga, vai fazer um brute force, vai fazer um hacker, vai entrar, tem também. Isso sempre vai ter. Mas a engenharia social ela tem ficado sofisticada, né? O phishing, aquele e-mail, aquela mensagem, WhatsApp. Nunca ninguém recebeu WhatsApp suspeito de um código de um país suspeito lá na Ásia. Então são essas mensagens que estão cada vez mais sofisticadas. Eles têm os seus dados, eles dão o seu nome completo, dão o teu CPF, teu endereço, sabe o teu saldo bancário, muitas vezes. Então eles constroem ali todo um cenário que atrai você para te enganar. Tem um número na nossa pesquisa que fala que quase 50% das pessoas dentro das empresas caíram num phishing, num teste de phishing que se faz normalmente como divulgação, treinamento, né? Quase metade caiu. Calma aí, eu estou falando de profissionais dentro de instituições financeiras que são treinados constantemente e ainda assim quase metade caiu. Então o nível de sofisticação do phishing, talvez para mim seja o principal, né? A engenharia social, o phishing, o enganar o ser humano. Porque a máquina você configura e aí é tecnologia competindo com tecnologia. Mas o ser humano ele pode ser enganado. Vai depender do teu momento de vida, teu momento emocional, teu momento, se você está atento ou não naquele momento. Talvez venha uma mensagem à noite. À noite você já baixou a guarda, está relaxando, e aí vem uma mensagem que pode te enganar. Então, phishing, ransomware, eu acho que são os principais que a gente ouve. Tem muito de ataque também, vazamento de dados. A gente vê muito vazamento de dados. Toda hora é um vazamento de dados. Vazou chave Pix, vazou dados, o cadastro. Aí, recentemente, teve a notícia, né, que tem um vazamento que eles vão agrupando dados de vários anos. Então, tem não sei quantos bilhões de dados disponíveis na Deep Web, Dark Web. Então, vazamento de dados também muito crítico. E aí pode acontecer de várias formas. Alguém acessando o sistema e conseguindo baixar o dado, ou a venda interna, que esse é o outro ponto comum. Às vezes o atacante externo ele está aliciando alguém internamente. E usando desse elo com profissionais, funcionários, terceiros que estão dentro das companhias, para fazer a captura do dado e aí alimentar o phishing e a engenharia social, e aí fazer os ataques, né? É um belo desafio, né? Engenharia social, como é que você trava isso, né? Recentemente recebi um convite pela Brascom
no lançamento de uma pesquisa da Oliver Wyden, né? De adoção de inteligência artificial, né? Então, qual a adoção de inteligência artificial no mundo? E o Brasil destacou, né, como um dos que mais adota isso hoje, né? E o que me chamou a atenção foi que o brasileiro sempre adota rapidamente novas tecnologias. Vamos olhar, né? A gente é o país que mais usa rede social, que mais usa WhatsApp, e agora a IA da mesma forma, né? E a discussão foi lá realmente em relação a quais os riscos em relação aos dados que estão ali, que são dados massivos, né? Então, quando você fala em engenharia social, eu acho que a gente está avançando tanto em termos de tecnologia e talvez não tenhamos hoje um alicerce, digamos assim, não sei se é essa palavra, suficientemente, né, para cuidar de coisas básicas, digamos assim, né? Que é como você protege. Né? E quando você fala de coisas básicas, a gente está falando de cultura. A cultura do brasileiro ainda não está evoluída ou adaptada suficientemente para um ambiente cada vez mais digital. O brasileiro ele facilmente dá o dado, CPF, né? Me dá o seu CPF, me dá o seu nome, me dá o seu endereço. São dados que, se você conseguir conciliar, você pode obter até um empréstimo fraudulento em alguma instituição financeira. Então, falta ao brasileiro essa cultura e conscientização de segurança, de não fornecer os dados, de testar antes o canal, de testar antes a situação. Olha, poxa, você está me mandando uma mensagem dizendo que é do banco X. Deixa eu ligar na central do banco oficial. Eu vou pegar o número oficial e vou ligar lá. O brasileiro não faz isso ainda. Então, a gente vê muita campanha dos bancos tentando conscientizar, das empresas, mas ainda há um caminho longe. E aí a gente fica nessa... A engenharia social no Brasil é muito bem sucedida. O deepfake, né, falou de IA, agora é o deepfake. Volta e meia você vê vídeos aí de deepfake anunciando uma super promoção de um produto, clica aqui e tal, ali já tem a captura do dado, né? A pessoa entra, faz um cadastro, aí se captura o dado. Então, o brasileiro ainda falta ter a cultura de segurança, a gente ainda não tem. E aí, Fábio, indo para as companhias, né? Como as companhias têm que lidar com isso, né? Porque existe assim uma demanda e um desafio grande desta cultura, e eu vejo muitas companhias quando tem algum problema grave, aí realmente trava tudo, digamos assim, né? Qual você acha que é a medida assim que você tem visto de bem-sucedida das companhias de práticas em relação a isso, sendo que é um assunto que você não implanta e acabou, né? É um assunto que você tem que ter uma jornada de cibersegurança, de melhoria, O primeiro ponto é que cibersegurança ele não é tecnologia apenas. O pessoal confunde muito cyber com TI. Acho que o Eric deve sofrer isso aí, né? Cyber é só comprar o software e instalar, de segurança. Não é isso, né? O cyber ele é uma composição de elementos. A primeira delas é definir quais são as regras. Porque o teu negócio não é cyber necessariamente, mas vender o teu produto. O cyber tem que te ajudar a proteger esse processo. Então, qual é a regra? Quais são os limites? Então, estabelecer procedimentos, estabelecer a política. A outra é treinar as pessoas. Teu time conhece a tua política, sabe qual é a tua visão de cyber, o que você precisa ter de conhecimento, de respeito ao processo e controle que você está implementando. Então, conscientização. Aí sim, você vai chegar em ferramentas e tecnologias, em plataformas. E aí, claro, você vai ter que fazer treinamento, você vai ter que fazer monitoramento, você vai ter que fazer auditorias. Aí você vai ter que contratar, às vezes, terceiros para fazer avaliações independentes, como você comentou do ISAE, para você garantir que você não está viciado na operação, alguém de fora que não está viciado na operação possa te dizer o que está bom e o que não está. Então, é todo um ecossistema de ações. O que a gente vê muito nas companhias é ainda uma mentalidade de ferramental. Não, eu tenho aqui toda a arquitetura e todos os softwares best in class no mercado. E todo mundo tem acesso a eles. É fácil, você contratar é fácil. Ferramental não é difícil contratar. Mas não é só isso. E como você bem comentou, é um processo contínuo. Eu fiz agora, implementei todos os elementos e acabou. Não, agora você recomeça. Você reavalia, você ajusta. E isso não pode parar. Infelizmente, as empresas, o mundo de negócios, ele vai estar
sempre atrás do cybercriminoso. Porque nós temos o limite ético e orçamentário. O bandido não. Ele não tem limites, né? Então, como é que você fica próximo? É isso, é um ciclo. Talvez não tenha limite nem fronteira, né? Nem fronteira. Você pode sofrer um ataque de um hacker russo e vice-versa. O brasileiro pode estar fazendo estrago lá fora. Então, a gente mas assim, independente da fronteira, né? As ferramentas e técnicas, elas são comuns, e esse é legal no cyber, que você não tem o que é a solução brasileira, americana, europeia, não, é tudo igual. Então a gente consegue até trocar informação e, por exemplo, instituições financeiras têm essa troca de informações sobre ataques e problemas para elas se fortalecerem. Então, criar essa comunidade empresarial de troca de experiências é também super relevante, porque o cybercriminoso está fazendo essa troca de experiência e informações. Então, as empresas também precisam se ajudar nesse sentido, né? E essa ideia aqui também, né? Nosso debate tem a ver com isso, né? Levar esse tipo de informação, esse tipo de provocação que você está nos trazendo, porque não é uma coisa isolada, né? Não é uma tecnologia só, não é uma área só que cuida de riscos, não é uma empresa só, terceira, que tem que ir lá e contribuir. É todo um conjunto aí que tem que ser pensado como negócio, né? As companhias que têm que evoluir e colocar isso na pauta principal aí, de evolução, né? E, obviamente, a gente tem aqui partes, né, interessadas que podem apoiar em tudo isso, né? Parte de tecnologia, parte de auditoria, consultoria, parte, né, de plataformas de automação de processo, né? Quando automatiza processos, você também tira essa interação humana de muita coisa, e você consegue, né, a gente consegue ver nossos clientes também se protegendo, né? O Eric vai falar um pouco isso. Mas para dar um gancho aqui para o Fábio entrar, né, acho que você falou bastante de cultura, da questão da engenharia social, falou algo importante, que não é só tecnologia, mas pegando esse gancho de tecnologia, qual o espaço e a importância da tecnologia nisso tudo, né? Seja numa prevenção ou seja também numa correção, digamos assim, ou numa eventual problema. Um ponto importante quando você sofre o ataque ou está ali está exposto, e na verdade todas as empresas estão, é a velocidade da resposta. E a tecnologia ela vai te habilitar nisso. Além do treinamento do time, da capacitação, você ter a tecnologia correta para você agir rapidamente na contenção e erradicação daquele ataque, daquele problema. Um poder de continuidade, né? Exatamente. Então, a tecnologia ela tem que te habilitar a isso. Ela tem que trabalhar dentro do teu processo e não o teu processo para a tecnologia. Ela tem que compor o teu processo. Então, velocidade. Eu vejo na tecnologia a velocidade. Tá? Eu acho que esse é o ponto principal. E diminuição de erros, porque o ser humano ele pode falhar, a máquina não. Então, quando você automatiza, você praticamente elimina erros. Então, você ser precisão, sem erros, né? Então, a tecnologia ela ajuda muito na velocidade e na precisão. Perfeito. Fábio, a bola é contigo agora. Vamos lá. Vindo por um lado de tecnologia, né? O que você vê, assim, toda a sua experiência nesse mercado, né? Acho que o João trouxe números alarmantes, né, de crescimento. Quando você pega um crescimento, né, sei lá, de um PIB, um crescimento de empresa, os números ali não são de 70%, né? Tirando raras exceções, né? Agora, falando em crescimento de problemas em relação ao cyber, na ordem de 70%. O que você tem visto? Onde a tecnologia está entrando nessa sustentação, né, e nessa contribuição para isso não acontecer, ou quando acontecer, ter alguma ação rápida? Perfeito. Eu, assim como o João, eu também vejo que cyber é muito processo, né? A tecnologia ela vem para apoiar, ela vem para auxiliar. Então, a gente não pode esquecer do processo. A gente tem que pensar que primeiro vem o processo e depois a gente vê qual que é a tecnologia que a gente vai encaixar naquele processo. Quando a gente fala em cloud, por exemplo, em segurança em cloud, a gente pensa muito em dois aspectos. Um na segurança da cloud e outro na segurança na cloud, né? São dois aspectos muito diferentes ali, que têm papéis diferentes para serem, né, que vão tratar esses dois aspectos. Falando inicialmente, né, em segurança da cloud,
que a gente quer dizer quando a gente fala isso? A gente está trazendo a perspectiva do provedor de nuvem. Como que o provedor de cloud ele vai fortalecer a sua infra, a sua arquitetura, para que essa infra esteja protegida de ataques, né, de ameaças. Então, quando a gente fala nesse sentido, e aí pegando o caso da Oracle, por exemplo, a gente tem um primeiro ponto, que é o fato da Oracle ter entrado no mercado um pouco depois de outros provedores. Então, a gente aprendeu muito com outros provedores e a gente veio com uma arquitetura de segunda geração. E o que a gente quer dizer com isso? Que, quando a gente olha para a parte de segurança, eu tenho, por exemplo, um isolamento da camada de rede, de virtualização de rede. Então, eu consigo isolar melhor os meus hypervisors. Então, se eu tenho, por exemplo, um ataque num hypervisor que consegue escapar da máquina virtual e entrar no hypervisor, eu reduzo o risco disso se espalhar para outros hypervisors. Então, esse é um ponto, um aspecto muito importante, mas a Oracle trabalha muito com alguns princípios de segurança, tá? Muito fortes, e a gente aí precisa lembrar, né, quase 50 anos atrás, quando a Oracle começou no mercado, onde a Oracle começou fornecendo banco de dados para a CIA. Então, segurança está muito no nosso DNA. Então, a gente trata a segurança muito baseado em 3 princípios. Primeiro princípio da segurança do security by design, ou seja, você tratar a segurança desde lá da concepção do produto. Todo produto, todo serviço que a Oracle desenvolve, ela já traz isso incorporando um framework de segurança próprio. Então, tudo vai nascer de forma segura, tá? Pensando realmente sempre, em primeiro lugar, em segurança, para que a gente não deixe escapar nada. Um segundo princípio que a Oracle adota é a de automatização do processo de segurança, automatização da segurança, para que você consiga reduzir o erro humano. Existe um estudo da Verizon de 2021 que trouxe que 85% dos vazamentos de dados eles ocorreram por conta do elemento humano, né, por falhas humanas. Então, é muito comum a gente ver isso, né, muitas vezes acontecendo, as falhas de segurança, hackers entrando em empresas, por conta do quê? De uma falha de configuração, de uma política de segurança que foi esquecida de ser implementada. Então, quando você automatiza isso, você consegue reduzir esse elemento humano no meio do processo. Então, você deixa o processo mais seguro. E, por fim, um terceiro princípio que a Oracle adota é de segurança por padrão, né, do always on. Então, é trazer justamente todo esse ferramental de segurança, todas essas técnicas, todos esses elementos de segurança ativos por padrão. Então, é aquela coisa, né, que vem tudo fechado e você que precisa abrir. Se você precisar, você vai e você abre. Né? Dados, por exemplo, sempre criptografados. Então, uma série de princípios ali que norteiam, então, todas as nossas diretrizes de segurança. Isso, Thiago, eu estou trazendo aqui o aspecto da segurança da cloud. Né? E a segurança da cloud ela é só parte do processo. Né? Porque a gente tem que lembrar também que existe a segurança na cloud. O que é a segurança na cloud? É o que vai além da infraestrutura, da arquitetura base do provedor. Aí a gente já está entrando um pouquinho do lado do cliente, do usuário da cloud. Existe, né, uma responsabilidade compartilhada quando a gente fala de uso de nuvem. A gente tem que entender que existe uma parte que é responsabilidade do provedor de cloud, mas existe uma parte também que é responsabilidade do usuário. Eu costumo dizer que a gente tem, normalmente, 3 tipos de clientes. Né? A gente tem aqueles clientes que acham que, porque está em cloud, automaticamente está tudo público, está tudo aberto. E essa é uma concepção que existe há muito tempo e que, muitas vezes, até evita que as empresas vão para a cloud. A gente vê muitas empresas com medo de ir para a cloud por conta dessa concepção que existe. Eu coloquei em cloud, então vai ficar tudo público. Não é verdade. Hoje, quando você olha para um ambiente como de um Oracle Cloud, você tem toda uma arquitetura ali que você consegue construir dentro do seu ambiente de cloud
que você, da mesma forma que você consegue fazer, da mesma forma que você faz dentro de casa, com subredes, tabelas de roteamento, listas de segurança, né, regras de tráfego entre uma rede e outra rede. Então, existe, como eu falei, essa concepção errada de que está em cloud, está tudo público. Um outro tipo de cliente que a gente atende são aqueles clientes que acham que, e esses são os que mais me preocupam, né, porque eles acham que, a partir do momento que eu coloco em cloud, está tudo seguro. Né? Coloquei em cloud, pronto. Agora eu posso relaxar, não preciso mais me preocupar com segurança. E aí entra, né, nesse ponto que eu te falei, de existe a segurança da cloud, e sim, né, a Oracle vai fazer a parte dela, mas você também tem que fazer a sua parte. E aí existe o terceiro tipo de cliente, que é aquele que entende muito bem essas responsabilidades compartilhadas, que entende até onde o provedor vai e a partir de onde que ele tem que ir. Que aí é isso que entra, né, esse aspecto de segurança na cloud, onde você precisa alavancar um ferramental de segurança para você proteger o seu ambiente, seja com processos, seja com ferramentas. E aí, nesse aspecto, né, mais uma vez falando de Oracle, a gente oferece uma série de ferramentas para os nossos clientes, para que eles possam também implementar isso e deixar o seu ambiente mais seguro. Porque é interesse da Oracle, né, que o ambiente dos nossos clientes também seja seguro. Né? Por isso que a Oracle faz isso, até com muitos recursos de segurança, sem custo algum para os clientes que a gente oferece, para que eles realmente possam ter essa segurança no ambiente. Muito bom. Esse é um termo que a gente acredita muito lá, né? Depois o Eric vai falar isso. O da cloud e o na cloud, né? O da realmente a gente escolher players, né, como vocês aí, que têm certificações, camadas de proteção, além, né, das exigências aí que a gente precisa, mas o na é algo constante, né? Mas pegando um pouco nesse na ainda, o que a gente tem visto recentemente, Fábio, eu vou fazer uma pergunta bem espinhosa aí para vocês da Oracle. É um movimento, às vezes, até de retomada de ambientes on-premise. O quanto isso vocês têm visto e quanto isso, de fato, é algo relevante, aí, seguro mesmo, né? Por que as empresas têm feito isso e como você vê esse movimento? O que acontece, Thiago, é que muitas empresas, quando elas vão para a cloud, elas não conseguem se adaptar a essa nova realidade, né? Não conseguem entender essa diferença, e aí falando no aspecto de segurança, não conseguem entender esse compartilhamento de responsabilidades. É óbvio que quando você vai para a cloud, você precisa pensar realmente que você tem uma parcela de responsabilidade ali em cima. Então, nesse sentido, eu diria que as empresas que elas entendem isso e elas conseguem implementar esse processo de segurança, elas não vão mais voltar para o on-premises. Porque qual que é a grande vantagem do ambiente em cloud que você tem quando você fala do aspecto de segurança? E aqui eu estou, né, quando eu falo isso, é até baseado em pesquisas e em números que mostram que as empresas percebem um aumento na melhora da segurança dos seus ambientes. Tá? Existem pesquisas trazendo isso. Mas que... por que elas percebem isso? Porque quando elas estão num ambiente de nuvem, elas têm um acesso a um ferramental de segurança que, muitas vezes, dentro de casa, quando elas estão num ambiente on-premises, dificilmente elas teriam acesso, ou então seria muito custoso para elas, seria muito trabalhoso. Vamos lá, né? Quando você precisa adotar uma solução de segurança e você está num ambiente on-premises, você tem que correr atrás de um fornecedor específico para aquilo, configurar aquela solução. Quando em cloud você já tem isso tudo muito pronto, muito já formatado para você, muito já formatado para o teu ambiente. Claro que depende ainda de você utilizar. Cabe a você a iniciativa de buscar aquela solução. Mas você vai ter isso disponível em cloud. Você falando, acabei lembrando de um evento, sei lá, uns 5, 6 anos antes da pandemia até, lá em Brasília, no antigo MPDG, né? Ministério do Planejamento e Gestão. E eles trouxeram um gringo para falar um pouco disso, né? E eu lembro que ele falou uma coisa assim: você guardar o dinheiro debaixo do colchão é seguro, né? Se colocar no banco, ele está na cloud. Se ele colocar Então, depende, né? Então, interessante sua fala. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que talvez, aí é uma pergunta, né? Eu vou falar um pouco da minha opinião, mas eu queria mais a sua. Eu vou só refletir para ver se estou correto na opinião ou é uma opinião que eu tenho que ser revista. Talvez por conta desse
desse crescimento acentuado, né, de risco, que aí o João comentou, né, números aí de 70%, volume gigantesco, isso trouxe um movimento também de um alerta de ter que fazer tudo de uma vez ou ter que ser o mais conservador possível com tudo, né? Você tem visto isso nos clientes ou é algo isolado? Como você vê esse movimento? Eu vejo que, de fato, existem, né, os clientes, as empresas que realmente buscam, que tem essa preocupação exacerbada ali, né, mas muitas vezes isso acontece em descompasso com o que eles podem, com o que eles estão capazes de fazer. Voltando, né, aquele ponto que a gente trouxe anteriormente. O capazes é na cloud, né? Vamos dizer assim, ó, da cloud você garante, mas o na cloud tem que ter estruturação suficiente para isso. Isso, e a estruturação é justamente esse processo de segurança, né? Porque a gente vê muito as empresas buscando, muitas vezes, uma solução milagrosa, uma bala de prata, né? A gente vê muito cliente chegando para a gente e, eu quero uma solução de segurança. Mas para quê? Né? O que você está precisando? Né? E é isso que é interessante, né? Porque muitas vezes parece que a pessoa está indo para a feira fazer compra de um produto de segurança, quando, na verdade, deveria ser o oposto. Quando a gente pensa no processo, e aí eu costumo falar que essa parte de segurança em cloud, ela não é muito diferente do que já é no on-premise, do que é a segurança tradicional. Mais uma vez, voltando para o processo, quando eu tenho o processo, né, de segurança bem estabelecido, e aí não é ferramental, o João mesmo comentou isso, não é a tecnologia vem só apoiar. Mas quando eu tenho, né, a empresa entendendo esse papel dela, entendendo esse processo que ela tem que adotar, ela vai fazer o caminho, a jornada completa. Ela vai buscar as políticas, ela vai buscar a adoção de um framework, né? E isso eu gosto muito de falar do framework de segurança, né? Tem muitas empresas que elas estão olhando para a segurança e atirando a esmo. Existem frameworks de segurança que podem ser adotados pelas empresas, desde os mais complexos, como uma ISO 27001, por exemplo, até frameworks mais simples, como um syscontrols, onde você vai fazendo essa jornada, existe um guia para você fazer essa jornada. E cada fase dessa jornada vai te trazer, eventualmente, uma tecnologia, uma ferramenta para ser adotada para resolver tal problema. Mas a tecnologia, ela é 5%, 10% do todo. Né? Você tem que buscar as políticas, você vai buscar uma auditoria, vai buscar um pentesting, vai buscar o ciclo. E aí depois você termina tudo isso, você reavalia. E o que me falta agora? Qual que é o próximo passo dessa jornada? E até quando você fala, por exemplo, um framework como o syscontrols, ele tem isso no próprio framework, né? Onde você tem níveis de maturidade. Então você vai começar pequeno e depois você vai crescendo. Ele vai te trazendo novos controles para serem adotados. E novos controles vão te trazer novas tecnologias também a serem adotadas. Então, esse eu vejo que é o correto. É você entender qual que é o seu momento, qual que é a sua necessidade para atender aquele momento da tua jornada, e aí sim buscar a tecnologia. E aí, nesse momento, o provedor cloud ele vai te trazer todo esse ferramental necessário para que, mais uma vez, não se pode atirar a esmo. Você tem que, cada momento, não adianta você querer... eu ouvi falar que tem o tal do Web Application Firewall. Mas, minha aplicação nem é web. Entendeu? Então, isso acontece. A gente vê muito disso. A hype de alguma ferramenta de segurança. Tá? A hype e a feira, né? Que você fala. A hype e a Já ouvi feira. vários termos, né? O pessoal de TI conhece, né? Pastelaria, feira. O pessoal gosta de comer, né? Mas pegando um pouco essa... digamos assim, essa brincadeira que você fez, né? Assim, me veio na cabeça também um pouco a história da tecnologia, né? A gente está falando de uma salinha que era CPD, né? Que era basicamente um apoio ali de alguma coisa, né? Era uma área isolada. Daqui a pouco o mundo está mudando, vai indo e TI está entrando no negócio, e agora não só TI entrando no negócio, que pode transformar, criar novos modelos, criar, né, toda a transformação digital batendo na porta aí, derrubando empresas e criando novas, né? E agora a cyber, né? Eu acho que o João falou isso, você falou também, que também põe em risco o negócio, né?
Você tem cada vez mais um mundo digital colocando risco no negócio e não tem como ser algo que você pede na feira. É algo 360, digamos assim, né? É algo que tem a ver com provedores importantes, escolher fornecedores importantes, fazer o dever de casa, né? Adotar pessoas externas que possam ditar se estão as melhores práticas, ou seja, é algo realmente 360, né? E eu acho que falta essa conscientização, pelo que eu vejo. A gente atende empresas nacionais e multinacionais, né? Muitas delas procuram estar compliance com isso, a gente vê esse movimento, mas ainda não é um movimento integrado na nossa visão, né? É um movimento que precisa ser rediscutido e ser mais integrado possível no monte de negócio. E falando nisso, né? Acho que eu vou até já fazer esse gancho com o Eric, já, né, Eric? Porque quando a gente discutiu do Isaê, quando a gente discutiu de práticas, o Eric trouxe essa visão, né, de 360. Não é um assunto isolado, né, Eric? Assim, são muitos assuntos, então eu queria que você trouxesse para a gente um pouco essa contribuição aí, porque é um pouco na prática o na cloud, né, que Sim, exatamente. Que o Fábio falou. Thiago, acho que até muito já foi dito aqui, assim, né, do quanto é abrangente o tema, né, e quanto a gente tem que olhar isso como um todo. E eu vejo que na Lecon, já há alguns anos, quando a gente começou a se aprofundar mais, né, na questão do cyber, e aí a gente percebeu que cyber realmente não era um tema isolado, de uma área isolada, isso tinha que ser tratado pela empresa inteira, né? A gente, há muitos anos atrás, criou um comitê de segurança da informação que envolvia diversas pessoas, diversos times diferentes, e para começar a tratar esse tema, que mais recentemente acabou culminando aí no nosso projeto, nosso programa Lecon de proteção total, né, que ele é bem abrangente, foi o momento que a gente percebeu que ele não assim, a questão da segurança, ela não é uma, né, como até já foi dito aqui, não é uma questão de colocar um antivírus e um firewall lá, né, assim, é o que todo mundo lembra, parece que, a segurança é legal, coloca na máquina do usuário um antivírus, coloca um firewall lá no servidor e estamos seguros. E aí que a gente entendeu, né, entendeu ou não, né, aí que a gente começou a estruturar isso de forma mais abrangente, né. Hoje, para ter uma ideia, nesse programa que a gente acabou criando, hoje a gente tem 6 pilares principais nesse programa da Lecon. E até foi interessante, né, não foi combinada a fala aqui, que foi dito bastante, mas o primeiro pilar é pessoas. Não tem como hoje atuar em cibersegurança sem o tema de gente, né, de pessoas dentro da companhia. Por mais que nós sejamos uma empresa de tecnologia, esse trabalho de treinamento, de conscientização, de código de conduta, em alguns casos de certificações que as pessoas precisam tirar, é imprescindível. A gente entende, né, até o João comentou um pouco dos números aqui, né, o quanto que de problemas que são causados por conta de falhas ou descuido das pessoas, né? A gente sempre brinca lá, né? Às vezes a gente começa a colocar trancas cada vez maiores na casa, cadeados maiores, coloca cerca elétrica e continua deixando a chave embaixo do tapete da frente, né? E facilita toda, vamos dizer assim, a vulnerabilidade, né, em termos de segurança. Então não adianta colocar as melhores ferramentas se as pessoas não estiverem engajadas nesse mesmo sentido, né, nesse mesmo caminho. E aí, obviamente, o segundo pilar, né, hoje nós temos 6 pilares, né, então, o primeiro, pessoas, o segundo pilar, ele é infraestrutura e ferramentas mesmo, então, obviamente, não dá para falar de segurança sem também investir em todo o arsenal que nós temos, né, esse hoje é imprescindível, mas eu acho que talvez até mais comoditizado, né, é mais comum aí para as empresas. Mas eu posso citar diversas iniciativas que nós fizemos aí. Uma delas é trabalhar só com fornecedores de cloud aí de classe mundial, que tem as principais certificações e consegue nos passar essa segurança, né? Um pouco também do que já foi dito, né? A segurança lá da cloud. Então, hoje, Oracle, por exemplo, é um dos nossos principais parceiros com relação à cloud, por nos dar essa segurança. Hoje a gente não trabalha com nenhuma cloud que não seja de classe mundial, vamos dizer assim.
E diversas outras ferramentas. Por exemplo, posso citar também com relação à infraestrutura. Hoje a gente não compartilha ambiente de clientes nossos. Cada cliente acaba tem o seu ambiente exclusivo. Por quê? Porque a gente mitiga também risco de segurança, né? A gente não transpassa aí um risco de um cliente para o outro por conta das conexões. E aí eu posso citar diversos outros fatores, né? Hoje, obviamente, a gente tem também os firewalls, o WAF, trabalha só com conexão dos servidores com VPNs ou com redes seguras nesses servidores. É tudo aquilo que talvez seja o básico ou o mínimo, né? A gente trabalha com criptografia nos HDs, então, porque eu entendo que esse é o básico, né? Como eu disse, essa é a tranca da casa, é a cerca elétrica que a gente tem que colocar, né? E tem que trabalhar em conjunto isso com as pessoas, né? Um terceiro pilar que a gente atuou e mais recentemente atuou muito forte dentro da Lecom foi na questão de conformidade, né? Então, nos últimos anos, a gente criou o nosso SGSI, né, nosso Sistema de Segurança da Informação da Lecom, baseado na ISO 27000, onde a gente documentou e criou todos os nossos procedimentos e políticas aí da companhia. Hoje isso está escrito e a gente tem isso claramente definido para todo mundo, né, baseado num framework como a ISO, que né, acho que não precisa dizer mais nada, e que hoje isso norteia todas as nossas iniciativas relacionadas à segurança, né? Quando a gente trabalha a segurança dentro de casa, né? Então, hoje a gente tem todas as políticas, seja uma política simples de backup ou de gestão de acesso de pessoas, então tudo aquilo que a gente tem. E aí, como um segundo ponto, falando ainda de conformidade, né, assim, é legal documentar, é interessante, mas a gente entendeu que a gente precisava mais. A gente também foi provocado por alguns clientes nossos e a gente entendeu que a gente precisava mais, né? E foi aí que a gente buscou, né, uma acreditação, um selo ou uma certificação, como queira, que é o relatório, né, o SOC 1 que a gente tem hoje, que é baseado no ISAE 3402, que, na verdade, ele dá uma segurança para o nosso cliente, falando o seguinte: legal, vocês documentaram, vocês têm aí todos os procedimentos, mas vocês cumprem aquilo que vocês estão falando, né, que vocês fazem? E esse relatório é um relatório de auditoria, que é feito por uma empresa confiável externa, que atesta e fala: ó, legal, esses caras têm lá as políticas, os procedimentos, mas eles fazem, eles executam aquilo que eles estão falando que eles fizeram, né? Como a gente às vezes brinca, né? Escrever, né, no papel, o papel aceita tudo, né? Mas a gente cumpre aquilo que a gente está fazendo. E aí foi que surgiu nós fomos atrás, né, e conseguimos mais recentemente o ISAE 3402, que é esse atestado de que, ok, a gente cumpre aquilo que a gente está falando, né? Isso nos dá uma segurança muito maior com relação à parte de conformidade. E aí a gente posso citar um quarto aspecto aqui, que com relação ao monitoramento, né? Talvez seja um aspecto mais simples, mas legal, a gente faz tudo isso para que não tenhamos problema, mas a gente precisa estar constantemente analisando, verificando. Então, a gente tem time 24/7 de plantão, analisando questões de segurança. Hoje a gente reforçou esse time, né? A gente tem um double check com um time externo também de monitoramento de segurança, tem parcerias com empresas parceiras nossas que podem nos auxiliar também e contratos de segurança, então auxilia a gente na parte de monitoramento dos ambientes dos clientes. Acho que como um quinto aspecto aí, também ligado à questão mais de reativa, né, é a questão de recuperação e continuidade de negócio. Então, toda a parte de backup, a gente parece que é simples, né? Assim, é só ter um backup, parece que é óbvio, todo mundo tem, mas quantas vezes a gente não vê, e eu posso citar aqui, aliás, muito recentemente a gente teve um problema com um cliente que era on-premise, que em relação ao backup, mas hoje a gente tem política de backup descrita, é uma política também auditada dentro do ISAE, que a gente, além de fazer o backup, a gente faz toda a lição de casa, né? A gente faz backup em clouds separadas, né? A gente faz backup cruzado, a gente hoje, que é algo custoso e caro para a companhia, mas a gente entende que isso é um aspecto importante de segurança. A gente faz algo que a maioria fala que faz e acaba não fazendo, que é testar o backup, né? Porque a gente acredita que está tudo certo, mas poucos testam para ver se aquele backup que a gente faz todo mês lá, então a gente faz isso. A gente tem plano de continuidade de negócios, né? E, no caso de um eventual incidente, né? Graças a Deus a gente nunca teve, mas num caso de um eventual
incidente de segurança. E eu acho que, por fim, só para finalizar aí o nosso sexto pilar, é com relação à própria plataforma Alecon, né, Thiago? Então, é óbvio que todo esse investimento também depende da nossa própria plataforma. Então, todos os investimentos que são feitos de segurança, então, na plataforma, como pentest, utilizar boas práticas do OASP, utilizar ferramentas automatizadas para verificar isso, como um sonar, por exemplo, um Sonar Cube. Então, todas essas práticas para que a gente também tenha a segurança de que a plataforma vai entregar algo seguro para o nosso cliente, né? E a própria plataforma, possibilitando aí usar um MFA, senha segura, ou tendo termo de consentimento, ou classificação de dados lá como sensíveis, tudo isso para dar também uma segurança para o nosso cliente final aí de que usa a plataforma. Muito bom, Eric. Olhando tudo isso que ele falou, né? A gente não tem noção, às vezes, da quantidade de coisa que precisa ser feita para garantir aí, né, um sucesso aí cada vez mais constante, né? Algo que não acaba, né? Ele está sempre montando projetos lá para... E eu acho que é legal essa contribuição sua, que tá duas visões aqui, numa visão realmente de compartilhar o que a gente faz para, né, estimular e trazer aprendizados, né, e também a gente receber aprendizados, né, quem sabe aí pessoas podem, a gente está sempre trocando com o mercado, e o outro é o quanto que a gente se propõe a fazer algo, né, dentro desse universo, né, a gente, novamente, 29 anos de mercado, né, uma brasileira, a gente atende hoje empresas globais e nacionais. Então, na hora que você estava falando aí dos servidores, né, então só do governo federal a gente tem aí quantos, né, talvez 200 aí. Quantos estão, Eric? Por aí, né? São bem mais de 100 servidores que a gente tem hoje que atendendo especificamente o projeto do governo federal. Com toda a camada e etc. Então, a gente está falando aí de clientes como a Bayer, como Localiza, como BMW, como Honda, clientes globais, né? Clientes como de saúde, que cada vez está mais sensível, né? A quarta maior rede de hospitais, né? A rede Santa Catarina, muitas Unimedes, a Vida, ou seja, são vários clientes aí que... Por que eu estou falando isso também, né? Eu acho que tem todo o arcabouço que você contou, que muitas vezes não é visto, então a gente está lançando, né? No final você vai falar, lançando um pouco mais essa visibilidade, né? Dado que a gente já faz, a gente tem que só falar, né, um pouco melhor para dar essa garantia e até mostrar o valor, né? A gente nunca compete com preço, né? A gente é uma solução um pouco mais cara do mercado, mas por conta do valor realmente que a gente entrega. A gente quer cuidar da responsabilidade toda de segurança e de investimento em tecnologia. Mas eu quis falar isso também, Eric, para trazer um pouco assim, né? A gente começou a ser... Você falou, não é de hoje que tudo isso vem sido feito, mas a gente começou a ser uma avalanche gigante, digamos assim, nos últimos 2 anos, 3 anos, por planilhas e planilhas, um monte de cliente querendo fazer pentest, por um monte de revalidações, né? Às vezes a validação, né, na Bayer, eu lembro que foi antes, né? Aí depois, a cada 6 meses tem uma, enfim, começou a ter um volume até custoso, né, em relação ao nosso negócio, de ter que toda hora provar, né? Então, eu até brinco, né? O cliente ele está sempre nos julgando, e é ok, né? Tem que julgar o fornecedor, né? E aí disso, além, né, de um olhar interno, de um olhar externo também, que alguns clientes simularam, comentaram sobre o Isaê por conta que estão listados em bolsa e tal. Então, eu queria dar uma luz no Isaê, que foi um pouco dessa visão, né? O que a gente faz para tentar organizar um pouco essa questão dentro de casa, e por que o Isaê, e como foi o processo, e dar uma luz um pouco nisso. E, gente, na sequência eu vou começar a olhar as perguntas, vocês podem fazer aí, eu vi que já tem bastante, vou dar uma organizada aqui, enquanto o Eric responde, já vou começar a olhar, não vou olhar o WhatsApp não, tá? São as perguntas mesmo, enquanto o Eric dá uma luz no Isaê para a gente. Legal, Thiago. Acho que o Isaê foi um grande desafio, né? A gente, só voltando um pouquinho, né, contando um pouquinho do histórico, a gente passou, como eu disse, a ser muito provocado aí pelos clientes, né, muito exigido pelos clientes, né, seja respondendo questionários, a gente está em conformidade, né, em compliance aí com que eles também têm, né? A gente atende hoje grandes clientes, governos, então eles também têm exigências grandes e a gente passou a ser bem desafiado com relação a essas exigências e o trabalho que isso nos dava. Muitos clientes aí nos pedindo cada vez mais em relação à segurança. Especificamente alguns clientes que têm ações listadas em bolsa fora do Brasil por conta da SOX,
tinham exigências ainda maiores, né? E aí foi aí que surgiu a ideia do ISAE, né? O ISAE, para que ele é bom para a gente, né? Para a gente não precisar ficar a cada cliente, eu precisar ficar comprovando aquele cliente, né? Gerando evidências de que estou seguro, né? Então, o ISAE ele nos ajuda porque eu não preciso, né? Eu já tenho alguém externo confiável, né? A gente foi auditado lá pelo pessoal da Ernst Young para falando que a gente cumpre aqueles requisitos, né? Então, antes da gente ter essa certificação, né, essa acreditação, né, a gente tinha que responder cliente a cliente de que, olha, não, está aqui a comprovação de que eu realmente cumpro esses requisitos. Quando a gente, né, e a gente olhou algumas possibilidades, a gente acabou optando pelo ISAE, que ele não é uma simples certificação, né, ele é todo um processo de auditoria que passa essa confiabilidade para os nossos clientes. Então, o cliente conseguiu olhar e falou, ok, tem um terceiro confiável, né, uma empresa confiável, uma Big Four, que falou, olha, esses caras cumprem esses requisitos. E o processo foi bem trabalhoso, né? A gente passou diversos meses, porque não é algo simples, né? Não é simplesmente olhar lá e falar, essa empresa tem procedimentos, né? Então, a gente teve que comprovar, né? Eu citei, por exemplo, a questão do backup, a gente tem um procedimento, isso foi validado, que o nosso procedimento de backup existe, está lá bem feito, mas a gente teve que comprovar o seguinte, ok, a gente faz backup da forma como a gente falou que a gente faz backup nos locais que a gente falou que faz, a gente faz o teste de backup que a gente falou que a gente faz. Então, tudo isso foi auditado, item a item, foi um trabalho árduo, custoso, de muitos meses, exigiu bastante do nosso time também para dar todas essas respostas, mostrar toda a comprovação até a gente chegar. Então, para a gente, assim, no final, é um grande prazer ter isso hoje, né, poder mostrar e a gente ter um relatório lá sem ressalvas, eu que tive bastante à frente disso, porque foi um trabalho grande da equipe, de muita gente dentro do nosso time, para que hoje a gente possa dar também essa tranquilidade. No final das contas, a ideia do ISAE por trás disso é a gente dar essa tranquilidade do cliente, que ele não precisa vir aqui auditar a Lecon necessariamente, porque a gente tem alguém que já fez isso, né? Muito bom. E tem mais só um tempinho na sua fala, Eric. Eu acho que é legal você falar uma pergunta aí sobre um outro lado da moeda, né? Como que a automação, eu acho que o João falou isso de automação, muita automação, mas como a gente também encontra automação de processo pode ajudar também em segurança, cibersegurança ou mitigação de riscos aí. Você que cuida de projetos ao longo aí de muitos anos, né? Legal essa pergunta, porque quando a gente fala de automação, né, a gente normalmente lembra da eficiência operacional, né, de produtividade, né, de ter um processo. Mas a gente, no final das contas, esquece que, assim, quando a gente fala de segurança, um dos itens que eu citei aqui foi muito ligado à conformidade, a gente ter rastreabilidade, né? Saber aquilo que foi feito. Então, quando eu tenho um processo, por exemplo, né, eu vou citar processo que a gente tem lá dentro de casa, que a gente utiliza, quando a gente tem processo, por exemplo, de solicitação de um novo acesso, né, para um funcionário novo, ou uma movimentação, contratação de pessoal, a gente garante, quando a gente tem um processo automatizado dentro da ferramenta, por exemplo, a gente garante que a gente tem lá segregação de função, que a gente teve aprovação por aquilo, que foi tempestivo, né, e foi feito aquela liberação de acesso no momento correto. Isso tudo rastreável, né? A ferramenta por si só ela é uma ferramenta de rastreabilidade, né? Tudo que a gente faz em processo, se a gente pegar, por exemplo, a ferramenta Lecon, ele está persistido, esse dado não pode ser mudado, então ele está pronto para uma auditoria, né? Ele não pode ser alterado, ele vai ficar lá indefinidamente esse dado registrado. Então, em termos de conformidade, uma ferramenta de automação de processo ela ajuda assim, e muito na questão de segurança. Nós mesmos utilizamos, quando a gente foi tirar a nossa certificação fomos auditados pelo ISAE, a gente utilizou muito desses dados que a gente tinha na ferramenta para demonstrar aquilo que estava sendo feito em termos de conformidade, né? E sem contar que uma ferramenta de automação, né, um processo automatizado, pode servir, por exemplo, a processos como esse que eu disse de uma concessão de acesso, né, uma gestão de acesso de usuário, mas também para uma gestão de mudanças, né, uma GMUD, uma gestão de incidentes, né, como é muito comum que os nossos clientes utilizem também. Então, assim, tem diversos usos que podem ajudar nessa questão de conformidade aí para quem está tratando segurança aí de uma forma mais ampla, né? Muito bom.
Algumas perguntas aqui, pessoal, fica à vontade aí para mandar as perguntas. As meninas estão me mandando aqui. Eu vou começar com uma, eu vou misturar algumas aqui, mais tecnologia, mais pessoas, misturar um pouco. Tem uma aqui já direto ao ponto, pegando a automação. Em um ambiente de RPA, né, como garantir conformidade com regulamentos de proteção? Ambiente de automação, né, digamos assim. Com robôs e tudo mais, como garantir conformidades com regulamentos de proteção de dados, né? Especialmente quando os bots lidam com dados pessoais e sensíveis. Quer falar essa aí, João? Ou é mais pro... Posso. Isso é algo até comum no nosso dia a dia. O uso de RPA, de robôs e automações é algo super comum nas empresas. Então, quando a gente faz auditorias, avaliações e diagnósticos aí de riscos, a gente se depara com isso. Na verdade, o robô ou o ser humano ele vai ter que seguir a mesma regra. Então, quando a gente fala de definição de regras, independente de quem é o executor, ele tem que respeitar. LGPD, o robô vai ter que seguir as regras da LGPD. Né? Privacidade de dados, se você estiver lidando com dados bancários, então tem o sigilo bancário. Então, é só tomar cuidado, porque a gente, às vezes, transfere para... agora que eu estou usando tecnologia, automação... IA, então qual é a regra? Não, a regra não mudou, a regra é a mesma. Então, como que a gente faz? Primeiro, respeitando as regras. Acho que foi o próprio Eric que comentou, e o Fábio também, desde a concepção do produto, da automação, já pensar na segurança. Então, quando você desenvolver o teu robô, provavelmente ele vai ter um perfil de acesso para acessar os sistemas. Esse perfil vai ter que estar condizente com a função que ele vai realizar. Já aí você já está falando de privacidade de dados, de proteção de dados. Então, desde a concepção daquele robô, você já pensar na segurança e na privacidade. Porque depois, tudo bem, tudo é rastreável, ele loga tudo que ele faz. Sim, e aí isso é auditável, você torna aquele robô auditável, é algo importante. Mas, no fim, não muda muito, né? O conceito ele não muda, a automação ela tem que seguir a regra. Tem outra coisa que a gente ouve também, vocês devem ouvir também, agora é tudo agile, então não dá para pôr controle. Eu falei, não, calma. O agile não parte do pressuposto que não tem controle, ele parte do pressuposto que você vai simplificar processos, mas o controle tem que estar lá, de alguma forma. Talvez você mude o controle, mas ele não pode não existir, porque simplesmente tem uma nova tecnologia, uma nova metodologia. Né? E quando você cria um RPA, você sabe que tipo de dado que esse RPA vai buscar. Né? Por mais que eventualmente, mas eu não sei que dado pode vir, eu estou criando o meu RPA. Né? Exato, tem previsibilidade ali. Então, por mais que eventualmente você crie um RPA que talvez ali no meio não era para ele coletar dado pessoal, mas tem a chance dele coletar dado pessoal, a gente pode até olhar para ferramentas e isso hoje existe, muita ferramenta, que vai olhar o tipo de dado que você está armazenando para ver se ali tem um dado pessoal. Então, isso também te ajuda nessa conformidade a uma legislação como a LGPD, o GDPR, por exemplo. No final das contas, Thiago, só complementando, né, eu até vou usar um termo que a gente às vezes brinca lá dentro da Lecon, um RPA ele é um operador virtual. Então, ele como o João disse, ele não muda a questão da LGPD para um robô, um RPA, não é diferente do ser humano. O dado vai ser os mesmos dados que talvez um ser humano, porque o robô normalmente ele está substituindo uma atividade que seria feita por um humano ali na ponta. Então, o mesmo compromisso, as mesmas regras que estavam quando o humano fazia aquela atividade, a gente vai transferir para o robô. Né? Então, não tem grandes diferenças realmente. E nesse sentido... Não, é só até... ajudando, né? Falando agora do ponto de vista do robô, você vai ter que ter a segurança de qualquer ativo. Quem acessa, quem pode modificar esse robô, quem pode atualizar esse robô, quem pode acessar o dado que o robô tratou. No fim é a mesma coisa, é isso. Se é o Eric, se é o robô, tanto faz. E nesse sentido está sendo mais comum, né, Eric, o uso da nossa plataforma para orquestrar os robôs também. Porque aí você consegue garantir rastreabilidade dele também. Você consegue colocar critérios de rastreabilidade, né, dentro de um fluxo de trabalho onde o agente foi lá e executou alguma coisa, inclusive colocando dados sensíveis e tudo mais. Né? Acho que por isso está tendo esse movimento também muito mais de orquestração. E aí, obrigado aí, Fernando Oliveira, pela pergunta. Eu vou juntar duas perguntas aqui relacionadas a... É uma pergunta um pouco mais pessoa física, assim, né, digamos assim, que teve um problema com roubo de dados, cartão de crédito.
E aí uma outra também, como o cidadão pode reduzir a sua própria exposição aos golpes? É um pouco mais pessoa física, né? Claro, mas eu queria que a gente desse luz nas duas visões, né? Uma, que é a pergunta assim, a quem recorrer quando tem um problema? Né? E aí olhando externo, digamos assim, e interno na empresa. Né? Acho que aproveitar a pergunta para a gente debater um pouco sobre essas duas visões. Né? A gente, pessoa física, roubou o cartão de crédito, a quem recorre? O que faz? Acho que tem um pouco dessa pergunta aqui, mas também dentro da empresa, né? Quando acontece, o que faz? Bom, eu vou começar de novo, eu acho que a ordem é essa, né? Mas, falando da pessoa física, eu falei da engenharia social na minha fala, quando você tem os seus dados, porventura, expostos ou vazamento, a primeira ação é, aciona a empresa. O meu cartão de crédito do meu banco. Entre em contato com o seu banco, vá na sua agência. Aciona, porque os bancos já têm mecanismos de travamento, tem seguros, tem rastreabilidade, porque o dinheiro ele não some, gente. Teve uma situação de um amigo, a esposa roubaram o celular, em questão de uma hora desbloquearam o celular, acessaram as contas dos bancos e fizeram empréstimos e PIX. Está tudo registrado no sistema. Acionou o banco rastreou, conseguiu reverter os PIX, travou tudo, perdeu alguma coisa? Perdeu, mas tinha um seguro, restituiu e acabou. Então, como pessoa física, sempre acione a instituição. Né? Você, obviamente, vai ter ali o seguro atrelado ao cartão, você vai ter questões até contratuais que o banco tem responsabilidade, então acione a instituição. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente também tem algumas táticas, né? O celular que você usa na rua e o celular que você deixa em casa com o teu aplicativo do banco. Né? A carteira falsa, né? Que tem ali R$20 e a carteira real que tem os 200. São táticas que a gente tem que, infelizmente, utilizar no nosso país em decorrência disso. Mas, eletronicamente falando, tente deixar o teu aplicativo num aparelho que fique mais reservado, que não tenha acesso facilitado, que teu filho não fique usando para jogar, aquele aparelho separado. Então, tudo isso ajuda na segurança pessoal. E, olhando para dentro da empresa, né, quando você tem esse tipo de fraude, você tem um produto, você é a instituição que teve o produto fraudado, é um pouco do que a gente já falou aqui. Resposta a incidente, tem a política, tem um acionamento, vai ter uma gestão de crise, vai ter um comitê para gerir essa crise, vai ter já o acionamento dos controles, opa, vamos olhar o que falhou. Porque às vezes o que falhou foi só o cliente mesmo que clicou num link que não deveria, que deu o dado que não deveria, mas pode ser uma falha sistêmica. Então vamos reavaliar o nosso processo, nossos sistemas, vamos subir as barreiras para o serviço. Então ter um plano de resposta ao incidente, um comitê formado para gerir uma crise é super crucial nesse tipo de evento. Se você ainda não tem isso e está lidando de maneira on demand, vamos ver o que a gente faz, aí a tendência é que esse tipo de ação gere um rombo financeiro cada vez maior e o pior do que o financeiro é a tua reputação, porque ninguém mais vai confiar. Né? O João comentou esse ponto do plano de resposta a incidentes, e isso é muito importante você ter isso muito bem documentado, porque na hora do incêndio, na hora da crise, você não vai lembrar o que você tem que fazer. Né? A última coisa que você vai lembrar é, se eu tenho que bloquear tal conta, qual foi o dado que foi acessado. Você não lembra disso na hora da crise. E eu acho que isso vale também um pouquinho até para o pessoal. Né? De você se preparar. Eu sei que é difícil isso, né? A gente normalmente não faz isso, mas o ideal claro, né? A gente sabe, aconteceu, né? Como o João falou, entra em contato com uma instituição financeira, por exemplo, mas muitas vezes o que acontece é que a gente sequer lembra o que a gente tem no celular. Hoje toda a nossa vida está digital, hoje toda a nossa vida está no celular. Então, se você tem o celular roubado, o que você tinha no celular que você perdeu? Você sequer lembra. Então, você criar na sua vida pessoal também esse plano de resposta a incidentes, esse mapeamento dos dados que você tem, você eventualmente
ter um backup do seu celular, que dados... E até eventualmente testar isso. Né? Bom, se eu ficar sem meu celular, deixa eu testar acessar aqui meu e-mail. Será que eu consigo acessar meu e-mail sem ter meu celular em mãos? Será que eu consigo acessar... se eu precisar ligar para o banco, mas eu estou sem o celular... Cadê o número do banco? Então, você ter isso bem mapeado, bem documentado também na sua vida pessoal é o ideal. E aí, Thiago, só complementando, acho que já foi dito aí bastante coisa, como era a questão pessoal, acho que tem 2 dicas aí que vale para todo mundo, para todos nós, né? Acho que a primeira, né, o João falou bastante aí da questão do phishing. Então, assim, acho que a primeira dica é desconfie. Desconfie sempre, sempre de tudo, né? Hoje está vindo por SMS, está vindo no WhatsApp, está vindo por e-mail. Então desconfie. Acho que essa é uma regra. Esse dia você recebeu um convite, né? De aniversário, que tinha que mandar um Pix. Exatamente. E ele desconfiou. Não, então, assim, acho que essa regra, assim, Era real, né? Não, é verdade. Mas assim, a gente parece uma coisa simples, mas assim, quantas vezes a gente vê alguém no nosso círculo mesmo cair em golpes que às vezes parece, depois olhando, parece que é inocente, mas as pessoas caem, né? Então, assim, acho que essa é uma dica assim que é imprescindível. E a outra, assim, salvo as brincadeiras, eu acho que isso vale também para a gente, para nós todos, não ter preguiça, né? Eu acho que em termos de segurança, aí falando de pessoa física, todos nós acabamos tendo uma certa preguiça de colocar uma senha forte, de habilitar um MFA, de colocar uma validação, uma dupla validação, né? Uma validação por biometria ou por facial, porque às vezes dá mais trabalho, porque demora um pouco. Aí o pessoal de segurança da empresa pede para trocar a senha, a gente fica colocando as mesmas senhas. Então, acho que não ter essa preguiça em termos de segurança, né? Colocar uma senha forte, que dá mais trabalho, dá trabalho para lembrar. Mas isso assim, acaba sendo, de novo, uma dica muito simples, que é onde a maioria dos problemas acontece. No final das contas, a maioria das pessoas, né, se fizer uma pesquisa, vai colocar a data de aniversário, o nome do cachorro, e aí a engenharia social acaba facilitando demais. Ou coloca a mesma senha em todos os seus acessos, né, no banco, no e-mail e no joguinho do filho, e aí é lógico que facilita demais aí para ter dados roubados e ter qualquer tipo de problema. Muito bom. Tem uma pergunta aqui do Leonardo França, eu acho que é um profissional de cibersegurança, né? Vamos vestir a camisa dele agora, né? Que a pergunta tem muito a ver assim, qual o melhor caminho para demonstrar aos colaboradores, às organizações, que essas ferramentas por si só não instigam ataques, né? E que tem vários casos que é o elo entre usuários e colaboradores, enfim, que tem várias iniciativas que têm que ser feitas. Como fazer isso sem trazer uma visão ruim para o profissional de cibersegurança? Ou seja, porque às vezes o profissional de cibersegurança é visto como vai aborrecer, né? Vai complicar, né? Então, como fazer isso da melhor forma? Pergunta essa complicada, mas é uma pergunta importante, né? Porque dado que é um assunto relevante, dado que é um assunto que pessoas é ponto-chave, como fazer isso da melhor forma, né? Acho que é uma pergunta bem inteligente aqui para a gente conversar. Eu acho que assim, quem sofre nesses casos realmente é o profissional de segurança, né? Porque é um grande desafio mesmo que a segurança de informação, que o cybersecurity tem, que é conciliar funcionalidade com segurança. É comum você vincular, né, o aumento da segurança com a perda de funcionalidade. Claro que a gente tem que tentar evitar isso, é difícil. E aí, Thiago, eu diria assim, não existe uma regra única, não existe uma solução única para isso. Não, é só fazer isso que pronto, né? Eu acho que é trazer um pouquinho da importância disso. Eu acho que é buscar formas, estar junto do processo, estar junto da área de negócio para entender as necessidades deles. Eu via muito isso quando a gente estava fazendo o trabalho de adequação LGPD na Volvo, onde muitas vezes, né, é comum você desenvolve o sistema e você tem aquela tela de cadastro com 50 mil dados. Será que precisa de tudo aquilo? É você voltar, né, para quem está desenvolvendo, para quem está arquitetando o processo e perguntar, por que você precisa desse dado?
Pô, realmente, eu não preciso. Né? Fazer a pessoa também refletir, trazer essa reflexão para o outro lado. Né? Então, são algumas coisas que a gente pode fazer para tentar mostrar um pouquinho mais do benefício do trabalho da segurança para o processo e para a empresa como um todo. Mas, mais uma vez, não existe uma solução única, né? E a gente nem vai ganhar todas as batalhas. Vai ter coisa que a gente vai ter que entender que a gente vai... E aí entra um conceito muito importante na segurança, que é o defense in depth, né? A defesa em profundidade, a defesa em várias camadas. Então, por mais que eventualmente você não consiga colocar um mecanismo de segurança em determinado ponto, mas você tem outros mecanismos de segurança por trás ali que eventualmente vão balizar, vão trazer uma segurança adicional caso essa seja passada. Tá? E é sempre também, né, e aí acho que o João pode até falar um pouquinho mais sobre isso, é sempre muito em relação a risco, você avaliar risco. Você, como eu falei, como você não vai ganhar todas as batalhas, você tem que escolher as batalhas que você vai ganhar. Então, onde que você vai escolher? Você tem que escolher as batalhas onde existe um risco maior na empresa e isso vai passar por um processo de avaliação de risco, né? E um ponto que eu já tinha comentado é a questão da cultura, né? O usuário entender a cultura de segurança, porque não é culpa do profissional de segurança. Não é ele não é policial, não é isso. Ele está ali ajudando a difundir a cultura de segurança dentro da empresa. Qual é a necessidade de segurança dentro da empresa? Então, precisa ter essa mentalidade. Eu acho que o ponto principal para diminuir esse atrito é trazer a empresa para dentro da segurança, porque é de todos, não é só do profissional. Muito bom. O tempo voou aqui, né, gente? Tem várias perguntas aqui que depois a gente pode responder. Geralmente a gente responde também. Né, Rafa? A gente responde com o time lá de casa. Queria muito aí agora ir para as conclusões finais e basicamente, né, agradecer. João, sei que o convite aí, um convite especial para você, né? Você teve que se desdobrar para estar aqui. Uma agenda complicada. Obrigado mesmo a você aí por estar aqui presente, por contribuir com esse tema tão relevante que você conhece muito. Então era muito importante ter uma pessoa como você. Agradeço aí, em nome da Lecon, estar presente aqui contribuindo com esse tema. Obrigado, prazer estar aqui, prazer poder contribuir com vocês e discutir. Obrigado para quem assistiu, espero que eu tenha ajudado a compreender um pouco melhor o tema. É um tema super vasto e certamente se ficássemos mais 2, 3 horas aqui, falaríamos bastante, né? Isso aí. Eric, também nas conclusões finais aí, obrigado também por estar presente, né? A gente que promove temas aí de webinários sobre cases de clientes, cases, né, de uso da solução. Esse momento foi um momento diferente e que foi muito capitaneado por você, né, lá dentro, né, segurando todos esses pilares aí por bastante tempo e como o Isaê deu uma visibilidade bacana aí, né, para um assunto importante. E fazer um movimento desse, um esclarecimento desse, né, um evento desse, é o nosso propósito também, né? Informar nossos clientes, nossos parceiros. Tem mais de 30 parceiros no Brasil que nos representam, que precisam conhecer sobre isso, que precisam estar integrados sobre isso, precisam respirar também o que a gente está respirando. Então, muito legal e foi muito fruto seu aí do dia a dia. Obrigado por estar presente aqui, colaborando também. Que isso, eu que agradeço, Thiago. Acho que é fruto de uma equipe grande lá que trabalha isso dentro da Lecon, né? É um assunto bem vasto, bem interessante, né? A gente tem muita coisa para falar. E aí eu queria aproveitar só para convidar também para quem está nos assistindo, quem vai assistir depois aqui a gravação, que a gente está nesse momento também lançando aí um e-book de segurança dentro da Lecon, né? Falando um pouco disso que eu descrevi aqui, de todas as nossas iniciativas. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais, a gente vai disponibilizar o link para que o pessoal baixe esse e-book e tenha mais informações. Então, assim, tudo aquilo que deu para a gente falar aqui, a gente também não conseguiu falar aqui, né? Tem lá bem mais completo. Tá bom? Obrigado. Fábio, a gente tem um desafio gigante de atender os clientes que a gente atende, né? A gente fala que mais da metade da população brasileira, de alguma forma, é impactada no nosso processo. A gente gosta de falar isso, porque tem marcas relevantes que usam a solução para atender, né, uma população gigante que é o Brasil. E isso só é feito dentro de um ecossistema relevante também, como a Oracle, que é nosso parceiro, né, que a gente usa cloud e não só. A gente troca muita informação, troca muita questão de segurança, de IA, de inovação. Então, obrigado aí, né, por ter aceito o convite.
Obrigado ao time da Oracle por ceder o espaço aqui para a gente estar presente. E tivemos até hoje muito sucesso aí, né? Nunca tivemos nenhum incidente. E vamos continuar tendo, né? Bom, obrigado. Obrigado, eu que queria agradecer muito vocês, foi excelente esse bate-papo, né? Eu acho que da forma como a gente fez aqui, nesse modelo de bate-papo mesmo, a gente pega um assunto que é super interessante, super importante, e a gente consegue transformá-lo em algo ali que todos conseguem entender, todos conseguem participar. Achei bem legal, e parabéns pela iniciativa de vocês também. Obrigado. Essa é a ideia, né? Transformar mais numa conversa para que um assunto se torne também envolvente, né? Não fique uma coisa aí maçante. Espero que a gente tenha cumprido esse papel, né? Obrigado demais a todos que organizaram, obrigado aos presentes, né? A todo o time aí que se dedicou horas a fio para fazer isso acontecer, aos parceiros e principalmente a vocês, né? Que se dedicaram aí a investir, né? Um tempo do dia de vocês. Acho importante isso, né? Investir o tempo de vocês, né? Para estar se antenando, se atualizando e ouvindo aí especialistas no assunto, ou no mínimo sendo provocado aí para melhorar, evoluir e cada vez mais, que a gente precisa aqui nesse Brasil, né? Eu acho que tecnologias existem, frameworks existem, boas práticas existem, agora aplicar isso depende de pessoas, depende da gente, depende, né, de como a gente faz, né? Então, novamente agradeço a todos em nome da Alecom e tenham um ótimo dia, uma ótima semana.